Então vamos falar do Mengão agora. De força, falei. Muda aí, Mengão. Vamos lá, é camisa de força pro Ricardinho hoje. Vamos falar do Flamengo. Atenção, gente. Vocês da imprensa sabem nada. Ó. Prestem atenção, porque o Flamengo, nesse mês de agosto, em 29 dias de intervalo, vai fazer 9 jogos. 9 jogos. A gente vai mostrar os jogos do Flamengo aí. Coloca na tela, por gentileza, Bruna. Porque são jogos dificílimos. Copa do Brasil, o início da fase, né? Grêmio e Flamengo em Porto Alegre. Coincidentemente, 2 dias depois, é isso? 3. Não, 3 dias depois. Domingo, né? Deve ser dia 5, domingo. Acho. Não, o jogo Grêmio e Flamengo, se eu não estou enganado, é no sábado. Dia 5. É no sábado, esse sábado. Que vai ter um jogo de abertura do Brasileirão, depois tem o jogo do meio. Esse depois o Corinthians joga às 9 da noite. Não, eu sei que dia 5 é domingo, é aniversário do meu filho, dia 4 é sábado. Não, o Grêmio e Flamengo é no sábado. Então espera. É o contrário. Aqui, ó, o erro tá no primeiro jogo. Dia 2 é quinta. Na verdade, o jogo do Grêmio contra o Flamengo é dia 1 amanhã. Dia 1º de agosto. O Flamengo vai e fica em Porto Alegre, não vai voltar para São 2 jogos seguidos. Ok. Então, Grêmio e Flamengo jogam 2 vezes seguidas, por coincidência, né? Amanhã pela Copa do Brasil e no sábado pelo Campeonato Brasileiro, os 2 jogos em Porto Alegre, por isso que, obviamente, o Flamengo fica em Porto Alegre. Joga às 7 da noite. Só para te ajudar na respiração, o Flamengo não ganha do Grêmio há 200 anos, é uma forma de dizer, é um freguesaço do Grêmio em Porto Alegre. Isso lá, né? Ganhou um título brasileiro, é verdade, daqui a pouco os flamenguistas foi em 82, com aquela máquina do Zico em 82. Saber qual é o Grêmio que vai jogar, O Leão era o goleiro, perfeito? Aí, principal. Não, tô falando do Brasil. Tô falando do brasileiro. Vamos ver, ó. Deixa eu só acabar a sequência de jogos do Flamengo, que é uma sequência muito difícil. E estranha, né? Os 2 jogos com o Grêmio. Aí depois tem 2 jogos seguidos contra o Cruzeiro. Também por coincidência, porque pega o Cruzeiro pela Libertadores no Maracanã. E 3 dias depois, o mesmo Cruzeiro, só que pelo Campeonato Brasileiro. E aí volta a pegar o Grêmio. Aí, joga contra o Grêmio outra vez, a partida de volta pela Copa do Brasil no Maracanã. 3 jogos seguidos no Maracanã. Resumindo, Alex, dos 5 jogos que o Flamengo tem, só 2 adversários. Cruzeiro e Grêmio. Não, e depois um deles volta na sequência, porque ó, até o fim do mês, olha, Atlético Paranaense e Flamengo Brasileirão, Flamengo e Vitória Brasileirão, América e Flamengo Brasileirão e pela Libertadores, o jogo da volta contra o Cruzeiro no Mineirão. Então, mas aí se tiver... São 3 jogos contra o Cruzeiro e 2 contra o Grêmio no mês. Mas dependendo como for esses mata-matas aí, você tem esses 3 adversários do Campeonato Brasileiro, até o jogo de volta com o Cruzeiro, dá pra poupar muita gente precisar. Agora, me ajudem aqui. Pra dar uma maneirada. A final da Copa do Brasil ano passado foi Flamengo e Cruzeiro. Sim. O Flamengo ganhou nos pênaltis. O Muralha pulou pro mesmo lado. O Cruzeiro ganhou nos pênaltis. O Flamengo pulou pro mesmo lado. Bom, então em cima desses jogos aí, é uma maratona gigantesca, né? Você fazer 9 jogos em 29 dias é um negócio complicado. E os jogadores também são perguntados a esse respeito. Primeiro você, Diego Alves, o que você acha disso, hein? Não, tem que encarar, é o que tem, não tem como mudar, é o calendário. Vamos trabalhar para que os jogadores possam recuperar, né, e que as lesões também respeitem, né, os jogadores, para que a gente possa enfrentar esses jogos com 100% dos jogadores. Vai ser uma sequência difícil, né, como eu falei, são grandes jogos, mas todo mundo quer jogar esse tipo de jogos, né, é um jogo gostoso. Onde pode definir o ano pra gente. Então, espero que todo mundo está bem fisicamente e que a gente possa aguentar bem aí esses 3 jogos. Todo mundo sabia que esse ano aqui era um ano um pouco diferente em relação à Copa do Mundo. E você chegar no mata-mata, tanto na Libertadores quanto na Copa no Brasil, nesse momento. Então, aí... O que é importante? O departamento de fisiologia do clube. Apesar que algumas pessoas nessa mesa acham que não tem importância nenhuma, que não vale nada, tá certo? Que não precisa, manda todo mundo embora, tá certo? Então, você tá sem moral comigo? Porque eu trouxe um recado do senhor aqui, da Ju Jovem, que falou que você põe a camisa do 15, da torcida Ju Jovem, que assiste o programa. Se você bota a camisa do 15 aí, e quem manda em São Paulo é o Juventus. Pergunta pra eles lá quanto foi o último 15 Juventus na Moca. 1-0 pra nós. É o seguinte... Isso aí já está começando muleta. Começou. O seu Alfredo é o primeiro a dar muleta para os times. Os caras ficaram 40 dias sem jogar bola. 10 dias de folga, 30 dias treinando. Na verdade foram 35, né? Dias de folga aí. 10 sem fazer nada e 25 treinando. Aí volta agora pro mês que vai ter jogo quarto e domingo, como sempre foi assim no futebol brasileiro, e eu já estou ouvindo um monte de boleta. Não porque vai cansar, não porque vai poupar. Não, e outra coisa, jogadores de futebol do Brasil, prestem atenção, não caiam nesse negócio de secar.
Se você tá se sentindo bem, você tem que ser consultado para jogar. Esse negócio de secar, ele dá possibilidade de ter uma contusão. Se você tá se sentindo bem, vai pro jogo. Esse negócio que você tá cansado, jogar quarta e domingo, isso é balela. É balela. Eu respeito a tua opinião. Pergunta pro Leão se não é balela. Eu respeito a tua opinião. Traz o professor. Eu respeito a tua opinião. Acho que você tem parte de verdade quando você diz assim. No passado sempre foi assim, quarto domingo. Mudou. Só que o futebol mudou. E aí? Exato. A intensidade é maior, exige um desgaste muscular muito maior. E com 4 ou 5 jogos nessa intensidade, Tem razão. estoura. Mudou. A bola é mais leve, a chuteira é mais leve, o campo é espetacular. Isso que mudou. Você é um cara inteligente. Vocês da imprensa estão errados. Não tem esse negócio de jogar quarto e domingo e tá cansado. Isso é muleta. Isso é muleta. Pega aí a tabela do Flamengo que a gente colocou na tela. O Flamengo, apesar dele ter um desgaste físico, porque ele vai fazer vários jogos no mês, como disse o Alex, pelo menos, menos mal, você não tem viagem. O Flamengo já pega o Grêmio, fica por lá, a logística não viaja. Às vezes vão estar cansados, fica tranquilo. É por isso que eu acho que não é necessário poupar, já que eles vão poder descansar pelo menos 3 dias. É tempo para você recuperar. Eu, pelo menos, penso assim. Isso aí é tão batido, isso aí. Sinceramente, eu acho que esse assunto já encheu o saco do calendário. Sabe por quê? O que atrapalha o futebol brasileiro são os estaduais. Exato. Não que eu queira o fim dos estaduais. Aí tudo bem. Jamais. Estaduais não podem acabar nunca. Tu falou e te ouvi. Não acabar nunca. Estaduais não podem acabar. Nunca. Eu acabei de dizer que eu não estou dizendo que eu não quero o fim dos estaduais. Ah, bom. Que é o enxugamento. Viu? Não, é que são 19 datas sem uma pré-temporada adequada. Por exemplo, ano que vem vai ter Copa América aqui no Brasil, certo? Vai acontecer a mesma coisa. Paralisação. Vai parar o brasileiro na Copa América e vão entupir o calendário de novo. Então, o problema não é tu disputar Libertadores, Copa... Isso é maravilhoso. Lógico, o time que disputar ao mesmo tempo Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro da Série A, tem que comemorar. Claro, tem que comemorar. O problema é o desgaste que vem do início sem uma boa preparação. Deixa eu ouvir o Barbieri. É que a incoerência da tamanha desse cidadão aqui, desse projeto de gente, que me chama a atenção é o seguinte: ele é o primeiro a pedir o Santos para ser eliminado de Copa do Brasil e Libertadores. Não tem que poupar os jogadores. Solta. Ficou ruim. Calma, vou explicar. Calma. Mandou bem. Só que é o seguinte, pro Santos é importante porque o Santos está com a corda no pescoço. Pro Alex Estival, ele mesmo já disse que não vai ter tempo para trabalhar e se for eliminado não vai ter essa muleta. Então é o seguinte, esse negócio de estar cansado é um absurdo. E o Santos precisa ser eliminado porque o time é ruim e precisa de tempo para trabalhar. É isso. Tá? Bom, é o seguinte, o Maurício Barbieri... Não, foi a maior incoerência do ano. Aqui não tem incoerência. Eu sugiro que em dezembro a gente entregue o troféuzinho incoerência, né? Aqui não tem incoerência. É a maior do ano até o momento. É a maior do ano. O Santos que precisa escapar do rebaixamento, falou que precisa de tempo para treinar. Por isso tem que ser eliminado. Põe na geral aqui, abre tudo. Põe na geral. Tinha que soltar a Dona Maria 18 vezes agora. Foi bem. Tem que reconhecer que você foi bem. Solta mais umas 3 Dona Maria seguidas aí. Dona Maria, isso. Ô, Maurício Barbieri. Mais uma. Não, calma aí, agora também segura um pouquinho. vai tomar amarelo. Você merece amarelo. Tá? Segurei que a incoerência vai detectar você com vermelho daqui a pouco. Toma. Ô, Maurício Barbieri, técnico do Flamengo. Apesar do Pretzel não gostar do assunto, a gente aborda porque é o que é discutido hoje no futebol. Então me fale uma coisa, Barbieri. Você acha que com esse calendário, com essa maratona, vai chegar um momento que você vai ter que poupar jogadores, Barbieri? Olha, é difícil dizer. A gente tem feito avaliações a cada jogo, né? Então não tenho como prever para você agora qual tipo de decisão que a gente vai tomar em relação ao jogo de sábado. Até porque o nosso foco total é para o jogo de amanhã. O Flamengo vem se preparando e tendo muita cautela em relação ao desgaste que envolve a sequência de jogos, a logística do Brasil de muitas viagens. A gente tem procurado ter um rigor muito grande no controle da carga de treino, fazer os trabalhos de prevenção de lesão, avaliação pós-jogo muito criteriosa sobre quem tem condição de treinar, quem não tem, quem tem condição de jogar. Eu acho que até o momento a gente tem tido um rendimento satisfatório e a gente pensa em seguir nessa linha. Bom, só para lembrar que o time que está na Libertadores, ele entra na Copa do Brasil a partir das oitavas. Então, eu só vou fazer um cálculo tirando o campeonato estadual. O Flamengo tem 38 jogos na Série A do Brasileiro. Se ele chegar à decisão da Copa do Brasil, ele terá mais 8, 38 e 8, 46. E se ele chegar à decisão da Libertadores, são 6 na primeira fase,
mais 8 são 14. São 60 jogos no ano. Mais um Mundial. São se 60, for mundial. São 60 jogos Mas tem um estadual que você não contou isso? Não, eu estou tirando o estadual. E o Flamengo no estadual foi jogar com os titulares lá na frente. Isso, lá na frente. Então é o seguinte, ó, nas grandes competições, são 60 jogos no ano. Isso é padrão europeu. Padrão europeu. Então, pessoal... 60, você falou? Mais 19, então? 79. 79 mas ninguém joga todas. Não é muito não, hein? 79 se chegar a decisão estadual. Não é muito também não, hein? É que são 60 jogos que não são distribuídos de forma igual ao longo do ano. Eles são concentrados, de repente num mês você tem 9, no outro você tem 4. Tu tens razão. Nesse ponto tens razão. Mas, viu, por essa quantidade, por exemplo... Onde é que eu vou poupar? Vou poupar no estadual, cara. O Flamengo tem 32 títulos, 32, 33. Eu vou poupar no estadual. Libertadores ganhou uma em 81 com aquele Quantos jogos você falou aí? O maior time que eu vi jogar. 79, é isso? 79 jogos, mas você já contou o Mundial? Não, o Mundial daria 82 de Mundial, 81. Não, é semifinal e final só. Cara, 81 jogos no ano não é nada demais. Não é isso, Ricardo. Não é não. Ricardo, pelo amor de Deus. Quantas semanas tem no ano? 81 é muito. Não, mas semanas tem no ano? Peraí, Ricardo, pelo amor de Deus. Não é não. Time Não é não. Pode pegar. 50 a 60. Não é não. Ricardo, 50 60. 79. E outra coisa, eu conversei com o cara do Departamento de Filologia do Guarani, amigo meu, parceiro. Ele estava tendo um papo, ele falou assim, as pessoas não entendem que até essa mudança de aeroportos, de chegar 2 horas antes, ao invés de uma, muda toda a questão da alimentação, muda controle do jogador. Gente, é viagem toda hora. Ah, mas do futebol em 1430 jogava o Cabral, as coisas mudaram. Então, assim, desculpa, 1930, Ricardo, você falar... Você sabe como é que os caras foram para a Copa do Mundo? Ricardo, você sabe como é que os caras foram, se é que teve Copa do Mundo? O Leão contou aqui que para viajar em 70, o avião era uma mão no avião, uma mão no crucifixo. Vocês sabem como é que os caras iam antigamente para a Copa do Mundo? De navio. De navio, irmão. Tudo bem, Ricardo. Os caras vão de avião de first class. Ricardo, mas evolução... Me ajuda a te ajudar, Alfredo. Dizer que secar... É muito mimimi, cara. Muito mimimi. Dizer que secar não é importante, não faça isso. Eu falei que é importante, mas o jogador futebol também tem que ser consultado. É lógico, mas o que você capaz? Isso. Ele der quem vai estourar. Se o CK der, que o Capelanes pode estourar... Pode. Mas se o jogador achar que também tem que jogar... Não, quem decide é o treinador. Não, eu acho que não. Ele pega os números, Eu sou diferente de você. Eu acho que não. Eu acho que o jogador tem que ser consultado. É isso. Mas, Ricardo, até a década de 80, você contava nos clubes quem tinha departamento de fisiologia. Eu acho que não dava 10 para ele. Dá razão, Alfredo. 60 jogos. Sim, se você tirar... Aí eu concordo com você. Você tira não tira de acabar, pelo amor de Deus. Eu não quero acabar no estadual. Você coloca o time... Eu acho que, por exemplo, o Grêmio, que tomou um pau no passado, o Renato danado que botou o time misto no brasileiro, deu certo. Chegou à final da Libertadores. Então, eu vou usar o seu exemplo agora que você deu, porque o Barbieri acabou de falar, mas daquele jeito assim, vamos ver, vamos aguardar, talvez em algum momento, e não sei o que, não sei o que. O Renato, ano passado, ele já foi muito claro em relação ao que ele pensa sobre o assunto. Como deu certo, e ele foi perguntado de novo sobre o tema, ele, de novo, foi muito claro ao responder sobre a participação do Grêmio nas 3 competições, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores,